Salve! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades e repertório para discursiva aqui do Alfa Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super evento, mais uma super aula. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre atualidades no layout da prova da PCRO. Meu aluno, temos que entender alguns elementos sistêmicos referentes a atualidades para PC Rondônia. Por qual motivo? Temos uma estrutura de cobrança diferente. Nós não teremos questões de atualidades. Nós teremos, na verdade, a atualidades vinculada à prova discursiva, à sua redação, que vale 100 pontos. Então, há um peso muito grande para essa nossa disciplina. Então vamos ao trabalho. Vem aqui. Quando a gente olha para o nosso curso completo da PCRO, nós iremos trabalhar a parte de ampliação do repertório de forma muito sistêmica, tá? De forma muito sistêmica. Porque a ampliação do repertório é a base da sua fundamentação teórica. Professor, tem como eu mandar bem na minha redação para PCRO sem ter uma boa base de repertório para fundamentar muito bem o meu texto? Meu aluno, isso é impossível. Para se fundamentar muito bem um texto, faz-se necessário esta amplitude de repertório. Então, nós temos que ter este discernimento, tá? Ah, ok, professor, beleza. Eu tenho dificuldades no estudo de atualidades. Está tudo bem. A maioria dos concurseiros sofrem com isso. E para que você não fique sofrendo mais com esta problemática, deixe-me ressaltar uma base. Vem aqui. O estudo de atualidades, ele precisa necessariamente de constância. Professor, mas a minha prova está chegando. Constância. Você tem que estudar atualidades semanalmente. Semanalmente. Professor, mas essa atualidades não é para resolver questão, né? Não. É atualidades focado nas provas discursivas. Logo, nesta ampliação de repertório para fundamentação teórica. Meu aluno, se você não tem esse discernimento técnico estrutural do estudo de atualidades, desta noção de repertório, você tem que começar do zero. Então, hoje eu quero ensinar a você a começar do zero o estudo de atualidades, a organização sistêmica deste estudo, como elaborar um bom caderno, como estruturar a minha preparação. Porque sem isso, você não vai conseguir lograr êxito, você não vai evoluir e chegar ao nível necessário para que a sua nota seja suficiente. Então, deixe-me ressaltar um ponto. Para você, meu aluno, que há anos vem sofrendo com a disciplina de atualidades, olha só. A atualidades, ela requer uma estrutura base. Como assim, professor? A elaboração do caderno. O que eu mais escuto, professor, eu estudo atualidades e eu não consigo desempenhar bem, eu não consigo absorver. Pois bem, você estuda atualidades como? Em que perspectiva? Em que layout? Ah, no horário do café da manhã, eu vou tomar café, eu assisto o jornal. No almoço, no jantar, meu aluno, isso não é o estudo sistêmico de atualidades. Você está vendo notícia, você está vendo informação, mas você não está construindo uma base.
Para se estudar atualidades, você precisa ter o seu caderno, a sua prancheta, fazer as suas anotações. Ó, isso aqui é essencial. Ó, isso aqui é uma prancheta, a minha prancheta de estudo de atualidades. Ah, professor, você estuda atualidades? Todos os dias. Nossa, professor, então é por isso que você consegue ter repertório para vários temas. Exatamente por isso. Você não vai estudar atualidades todos os dias, porque você não precisa dar aula. Você só precisa aprender os caminhos. Então, vem aqui. Ao elaborar o seu caderno, eu vou destacar o passo a passo. O passo a passo. Na elaboração do seu caderno, qual é o primeiro passo para você, meu aluno, que está no limbo, que está no zero em atualidades? O primeiro passo é definir os principais eixos temáticos. Para PCRO, que é o nosso foco hoje, Banca CESP, quais são os principais eixos temáticos que a Banca CESP vem cobrando em suas provas? Vou dizer a você: segurança pública, política, sociedade, educação, meio ambiente. Ah, professor, tem mais algum? Sustentabilidade. Professor, elementos de cultura, elementos de cultura. Estes são alguns dos principais eixos temáticos. Para você começar a ter condições de ser mais específico na sua fundamentação teórica, no seu repertório, você precisa ter uma noção base de repertório para cada um destes principais eixos temáticos, que eu costumo colocar, tá? Como grandes eixos temáticos, tá? Quando você vê aqui os principais eixos, leia também os grandes, que são aqueles eixos que vão se fragmentando, tá? Segundo passo, para você começar a evoluir, definir os principais eixos temáticos. Você vai começar a ter a construção de um repertório de base. Como assim, professor? Ó, setinha acima. Este repertório de base é para fundamentar estes principais grandes eixos. Professor, tem como você dar um exemplo? Tem sim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Veio algum tema vinculado à segurança pública. Ok, segurança pública tem grandes chances de aparecer na minha prova. Tem. Aí você tem qual recurso para falar de segurança pública? O SUSP. O artigo 144. Ah, eu conheço os dois, então você vai construir alguns gatilhos mentais sobre o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, sobre o artigo 144, para começar a repertorizar o seu texto. Ah, é, professor? Sim. Se você não fizer este processo, as chances de você lograr êxito, elas vão diminuindo. Então, a priori, tem um repertório base. O meu repertório base permeia Constituição Federal, permeia leis. Sempre o meu repertório base fica restrito a este elemento mais técnico, ao núcleo jurídico. Ah, mas por quê, professor? É a chamada bola de segurança. Então, não veio algum comando de dados estatísticos, eu exploro o SUSP, por exemplo. Ó, eu vou até construir para você, aqui do ladinho. Ó, suponhamos que você vai utilizar o Sistema Único de Segurança Pública para fundamentar um texto seu sobre algo relacionado a crimes ambientais. Professor, dá para usar o SUSP para falar de crimes ambientais? Dá sim. E aí,
isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Eu quero que você preste muita atenção agora, olhando para mim, meu aluno. Veio uma temática de expansão dos crimes ambientais no Brasil. Padrão CESP, Sebrasp, PCRO, veio no tópico 2. Então, o tópico 2 é o segundo tópico, pensando que a sua proposta tem 3 tópicos. E aí o tópico diz assim: destaque meios da segurança pública brasileira mitigar a expansão dos crimes ambientais. Ok, aí você não lembra de nada. Você travou. Eu não consigo lembrar de índice de desmatamento, eu não consigo lembrar que o Brasil é o quarto país no mundo que mais mata ambientalista, eu não consigo lembrar da morte do Bruno Pereira e do Dom Felipe, agora recentemente, mas aí você lembra do SUSP. Opa, o SUSP é um elemento sistêmico. Aí você lembra do SUSP e aí você diz assim, então eu vou usar o SUSP. Como? Vem aqui. Parágrafo 3 do meu texto, que vai ter 4 parágrafos, o meu tópico 2. Eu vou colocar assim, ó. Ademais, ao averiguar a expansão dos crimes ambientais no Brasil, nota-se que o Estado vem desenvolvendo meios para tentar mitigar esta expansão. Ponto. Desta forma, vale ressaltar a criação do Sistema Único de Segurança Pública em 2018, que tem como viés aumentar a integração entre as forças nacionais de segurança pública e dinamizar a atuação em regiões longínquas, como as da floresta amazônica, para assim realizar ações de enfrentamento aos crimes ambientais. Ponto. Dentro dessa espiral, o SUSP vem atuando de forma sistêmica em regiões de alto índice de crimes ambientais, fazendo uso de recursos tecnológicos, como os satélites do programa Brasil Mais, Meio Ambiente Integrado e Seguro, que vem fiscalizando as regiões de difícil acesso para agentes de segurança, mas que, ao detectar ações criminosas, aponta a localização para que a polícia possa atuar. Ponto final. Nossa, professor, então você explorou o SUSP? Explorei o SUSP e explorei o programa Brasil Mais, o Meio Ambiente Integrado e Seguro, que é um programa que conta hoje com 130 satélites, faz um imageamento de todo o território brasileiro, mas em especial atuando nas regiões de floresta em nosso país, aonde o acesso por solo é mais complexo. Ah, e aí eu tenho esta atuação do SUSP? Sim, você consegue se sair bem com poucos recursos, desde que você tenha o quê? Um arcabouço de ideias bem legal. Tranquilo? Agora vem para o terceiro passo, porque nem tudo são flores. No terceiro passo, você precisa necessariamente, ao estar elaborando o seu caderno, estudar atualidades para criar os seus gatilhos mentais. Professor, como assim? Ó, quando você elabora o seu caderno de atualidades, você cria os seus gatilhos mentais. Por que que é importante? Para você usar a atualidade na sua prova, você precisa saber a fonte mais os dados. Se eu não souber o dado exato, eu jogo aproximado, mas é essencial. Então, se você fizer o passo a passo, definir os principais eixos, o passo 2, construir um repertório de base, o passo 3, estudar atualidades
para criar gatilhos mentais, o ciclo está completo. E aí eu afirmo a você, se você elaborar o seu caderno bem organizadinho, você vai ter um ganho. Qual ganho? Após o seu caderno estar elaborado, olha só, com o caderno elaborado, você consegue fazer algo que demora muito tempo se você não tiver o seu caderno. O que é, professor? O processo de consulta no momento de produção de texto. Como assim, professor? Eu vou produzir o meu texto com consulta? Meu aluno, entenda o seguinte: você está no cenário pré-prova treinando. Quando a gente treina, a gente precisa usar todos os recursos disponíveis. E o seu caderno é um recurso muito rico. Nessa espiral, se vier um tema que você não tem um domínio clássico, você deve revisitar o seu caderno. Para quê? Para criar este arcabouço. Ah, então, professor, no cenário de pré-prova, quando vem um tema muito difícil que eu não domino, eu posso, em alguns dados momentos, revisitar o meu material. Eu disse o meu material, você pode e você deve. Ao revisitar o seu material, você está também fazendo um processo de revisão. Geralmente, quando você revisita o seu material para fazer uma construção nesta espiral, você cria aquele calo mental. Então você já não vai mais esquecer. Ah, é, professor? Sim, é normal. É normal. Aí você já não esquece mais. Uma vez que você já não esquece mais, o que isso significa? Isso significa, de forma estrutural, que você, quando for fazer a sua prova e vier o tema que você já construiu, aí, meu caro, a chance é muito grande de você lograr êxito. Por quê? Você já tem aquele gatilho. Ah, maravilha! E vem o segundo ponto que eu julgo ser essencial. Depois que você tem o seu caderno elaborado, você tem condições de fazer revisões com mais efetividade. Professor, como assim? Meu aluno, olha para mim, meu aluno, olha para mim neste momento. Você pode pegar o meu material, você pode pegar toda uma estrutura, você pode pegar todo um recurso base, técnico, estrutural, mas o melhor recurso para a sua fixação, para a sua evolução, eu quero que você compreenda. O melhor material para a sua evolução sistêmica chama-se o seu caderno. O seu caderno é aquele material mais importante, é aquele material mais impactante, é aquele material que vai elevar o seu know-how. E aí, a partir dessa estrutura, cada revisão que você fizer, o que eu quero que você faz? Cada revisão que você fizer, você vai absorvendo, você vai fixando aquele conteúdo. Nossa, professor, então eu vou ficar de olho nessa estrutura base. Sim, por favor, tá? Por favor, fique muito atento a isso, porque este processo ele é evolutivo. Dito isso, eu já apresentei a você todos os recursos para o início da sua preparação sistêmica, para o início da sua preparação sistêmica. Agora, o que eu quero construir? Um núcleo de base com dados em fontes oficiais. Eu não falei de fontes oficiais, mas sempre priorize fontes oficiais. E aí, a partir dessa estrutura, nós vamos ver dados que possam fundamentar o seu texto dentro deste processo de fundamentação para que você tenha uma evolução sistêmica na sua preparação. Tranquilinho, sem novidade? Agora deixe-me
começar a construir de fato, deveras, o nosso núcleo de conteúdo. Então, vem comigo. Professor, hoje nós vamos falar de atualidades para PC Rondônia. Sobre qual linha temática? Nós iremos falar de atualidades na espiral da segurança pública. E aí, obviamente, nesta linha de segurança pública, há desdobramentos? Há. Eu tenho desdobramentos sociais, eu tenho desdobramentos políticos, eu tenho desdobramentos ambientais. Estes são os 3 macrotemas que desdobram em segurança pública neste primeiro know-how. Ah, é, professor? Sim, estes são os 3 primeiros desdobramentos. Ah, é possível que se tenha outros? É sim. E sempre veio segurança pública na minha prova. Quais fontes eu vou recomendar a você para que tenha uma ciência? O artigo 144 da Constituição Federal é base de repertório, sempre ele salva vidas. Ter um domínio sobre o nosso SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, conhecer alguns programas, tá? Eu citei já na nossa aula o programa Brasil Mais, que é o meio ambiente integrado e seguro. Estes são 3 comandos que você precisa ter um discernimento ali, que vão salvar a sua produção em um momento em que dê um branco. Porque o branco pode acontecer. O branco pode acontecer. Ah, como assim, professor? Às vezes você estuda, amplia o seu arcabouço e chega na hora da prova, dá aquele brancão. E aí você olha pro tema e fala, meu Deus, eu não sei produzir. Aí é aquele momento que você precisa ter o quê? Ó, calma. E aí, o artigo 144, o SUSP e alguns programas da segurança pública vão trazer aquele conforto produtivo. Ah, então, professor, ó, eu tenho que ter esse discernimento técnico? Sim, você precisa ter esse discernimento técnico. Para quê? Para aí você tranquiliza e diz: ah, não, ó, eu já tenho um recurso ali. Aquele recurso já fundamenta um tópico. O restante vai sair. Então tem que ter esse discernimento. Tranquilo? Agora vamos começar a construir. Professor, tá, você vai trabalhar segurança pública, mas eu quero trabalhar segurança pública de diversas formas. O primeiro tópico que eu quero trazer é a violência na Amazônia. Sério, professor? Sério. Professor, qual é o dado que nós vamos analisar? Nós iremos analisar uma fonte oficial conhecida como Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Detalhe, ó o detalhe, 2022. Eita, professor! Então é o que nós temos de mais atualizado? Sim, sim. Maravilha. Então, essa aqui é a nossa fonte, que nós chamamos de fonte oficial, porque o anuário ele é desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está no arcabouço do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Então, eu tenho aqui uma fonte 100% oficial. Tá, professor? E o que você quer retratar para a gente sobre a violência na Amazônia? No anuário de 2022, então perceba, não tem nada velho aqui não, tá? É informação de ponta, é informação novíssima. Aí eu já trago para você a seguinte informação: 1/3 das cidades mais violentas do país estão na Amazônia Legal Brasileira, que você pode abreviar depois que colocar o primeiro em extenso, ALB. Então, o que eu quero ressaltar? O que eu quero ressaltar é de que a violência dentro da Amazônia Legal vem crescendo. Então, quando eu digo a você que 1/3 das cidades mais violentas do país estão na Amazônia Legal, eu já tenho uma premissa. Qual premissa? Ó, a influência dos crimes ambientais. Opa, professor, sério? Sério. Então, o primeiro fator, crimes ambientais. Quais que nós podemos destacar aqui como know-how exemplificativo? Eu vou colocar três, tá? O desmatamento, o garimpo e a biopirataria. Então perceba, isso aqui que eu vou demarcar para você, com um destaque maior, perceba, isso aqui e isso aqui tem uma representatividade. Professor, como assim? Isso aqui você usa apenas para contextualização. Então, eu sei que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1/3 das cidades mais violentas encontram-se onde? Na Amazônia Legal Brasileira, na ALB. Ah, ok. E esta violência, ela pode ser contextualizada pelo desmatamento ilegal, pelos garimpeiros ilegais ou pela biopirataria. Ah, ok, professor. E como eu formato um parágrafo nessa espiral? Para que você entenda, meu aluno, para que você entenda. Olhando para mim, você vai colocar assim, ó. Suponhamos que é um tópico 1, um tópico 1. Aí você vai tradicional. Em primeira análise, ao averiguar o processo de expansão da violência na Amazônia Legal Brasileira, ALB, nota-se diversas ações criminosas que corroboram para o aumento do índice de violência nessa região. Ponto. Deste modo, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, 1/3 das cidades mais violentas do país estão na ALB. Ponto. Assim, ações criminosas como o desmatamento e o garimpo ilegal colocam a população tradicional residente na floresta em condição de vulnerabilidade, tendo um elevado número de mortes violentas intencionais
nesta região do país. Ponto final. Olha que parágrafo bem estruturado. Esse parágrafo eleva o seu padrão de texto. O avaliador, quando pega isso, ele nota um dado estatístico. Ah, um terço, um terço. Então, eu tenho aqui um terço. Professor, eu vou colocar um terço na minha prova. 1/3 ou eu vou colocar por extenso? Por extenso. Então, um terço. Um terço. Eu tenho um dado definido, um terço. Eu tenho uma fonte definida, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Acabou o problema. O avaliador, quando pega isso, já olha e fala: opa, concurseiro sabe o que está fazendo. Não é um concurseiro amador, não. É concurseiro profissional. É alfartano, é alfartano. Ah, beleza, professor. Primeiro ponto, tá, ok. Tem mais alguma informação ainda versando essa situação da LB na mesma fonte que é o anuário? Tem sim. Vem aqui. Deixe-me ressaltar, tá? Quando nós comparamos a Amazônia Legal brasileira com os dados referentes ao Brasil no que tange às mortes violentas intencionais, que você pode abreviar por MVI, depois colocar por extenso a primeira vez, eu tenho a seguinte comparação. Qual comparação, professor? Dados estatísticos do mesmo anuário, tá? Mortes violentas intencionais no Brasil, tá? E na Amazônia Legal brasileira. Professor, qual dados nós temos? Professor, estes dados são oficiais? 100% oficiais, tá? No Brasil, nós temos 22,3 mortes violentas intencionais naquela amostragem, tá? Por 100 mil habitantes. Para cada 100 mil habitantes, nós temos uma taxa de 22,3 mortes violentas intencionais dentro de nosso país. Média geral brasileira, tá? Sempre que você trabalhar com MVI, é nesta proporcionalidade, tá? Este é o número mediante a cada 100 mil habitantes. Ah, ok, professor. E na Amazônia Legal brasileira? Olha isso, 30,9 mortes violentas intencionais, mesma espiral, por cada 100 mil habitantes. Ah, interessante, professor, interessante. E aí, eu posso destacar um aspecto. Qual aspecto? Que é dado estatístico para você. A Amazônia Legal brasileira tem uma taxa de violência letal 38%, olha isso, superior à média nacional. Professor, você está brincando? Não. E aí, eu quero ressaltar para você, para justificar isso aqui, olha isso, tá? A taxa de violência letal é 38% superior à média nacional. Professor, e como se justifica isso? Ah, como se justifica? Deixe-me ressaltar. Os
estados com maiores taxas de MVI são, ó, um destaque. Quais são os estados com maiores taxas de MVI? O que é MVI mesmo? Morte violenta intencional. Aí eu vou colocar o top 5. O top 5. Amapá, Bahia, Amazonas. Deixe-me colocar aqui ao lado Ceará e Roraima. Este é o nosso top 5. E eu vou apontar por número, então você vai visualizar isso. O Amapá, para cada 100 mil habitantes, nós temos uma média de 53,8 mortes violentas intencionais. O estado da Bahia, 44,9. O estado do Amazonas, 39,1. O estado do Ceará, 37. O estado de Roraima, 35,5. O que eu quero destacar para você, só para que você entenda. Ó, vou colocar uma legendinha aqui. Dos 5 estados, o nosso top 5, quantos fazem parte deste processo que nós chamamos de Amazônia Legal? Amapá, Amazonas e Roraima. Ou seja, o primeiro, o terceiro e o quinto. Ah, o que isso significa? Entre os 5 estados brasileiros que têm a morte violenta intencional mais acentuada, 3 estão na região que é coberta pela Amazônia Legal Brasileira. E, professor, e como eu posso usar estes dados? Ó, ainda na espiral de ampliação da violência em regiões de floresta amazônica. Suponhamos que vem um tópico 2 nessa premissa. Você vai colocar assim, ó, de forma bem sistêmica. Ademais, ao analisar o processo de expansão da violência letal no Brasil, faz-se necessário ressaltar que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a ALB tem uma taxa 38% superior à média nacional. Ponto. Dentro dessa premissa, nota-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima entre os 5 maiores taxas de MVI nacional. E todos têm em comum a cobertura pela Amazônia Legal Brasileira. Ponto. Assim sendo, nota-se que os crimes ambientais dão celeridade para a violência letal na região da Amazônia brasileira. Ponto final. Olha, isso é um parágrafo de almanaque. O avaliador pega um parágrafo desse, ele vibra. Ele vibra por quê? Porque traz dados, traz estatísticas, traz estrutura, e isso tudo faz com que o avaliador perceba o domínio técnico. O domínio técnico. Esse domínio técnico é muito importante, é essencial. Ah, professor, interessante isso, hein? Interessante isso. Agora, vamos trabalhar mais dados relacionados à violência. A violência.
vamos sair um pouquinho da violência, olhando para o anuário, vamos olhar também para um cenário internacional. Sério, professor? Sério. Então, vem comigo. Deixe-me trazer aqui alguns dados sobre a violência brasileira em comparação internacional. Como assim, professor? Preste muita atenção. A violência brasileira em comparação com o cenário internacional. Professor, é importante que a gente tenha aí esse discernimento, é muito importante, tá? Aqui, qual é a nossa fonte? É uma fonte oficial, só que ela é internacional. Sério, professor? A nossa fonte é a chamada Data UNODOC. Tudo junto, tá? Professor, o que é a Data UNODOC? A Data UNODOC é o sistema. Deixa eu me colocar um tracinho que acho que fica mais fácil para você visualizar. Mas na sua citação é só colocar data UNODOC. Não precisa colocar por extenso, tá? É o sistema de dados do Escritório das Nações Unidas para crimes e drogas. Mas, deixe-me ressaltar, para citar no seu texto, só data UNODOC já é suficiente, tá? A Data UNODOC é uma agência especializada da ONU que analisa aí estruturalmente a violência em cadeia global, tá? Professor, isso é interessante para a gente, né? É muito interessante. E aí, o que eu quero que você compreenda? Olhando para mim, este escritório das Nações Unidas para o crime e drogas, ele vem realizando pesquisas em âmbito internacional, tá? E aí, olha só, estas pesquisas, elas saem onde? No anuário. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 revela estas pesquisas. No ano de 2022, foram registrados 232.676 homicídios no mundo, tá? E aí um detalhe, 102 países informaram os seus dados para a UNODOC. Ok, professor, beleza? Então, deixe-me ressaltar. Aonde nós encontramos estes dados? Estes dados estão no relatório da ONU e estes dados estão também no nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública, detalhe, 2022. É o que nós temos de mais atualizado sobre segurança no Brasil. Ok, professor. E quais dados o Data UNODOC trouxe para a gente? Tá? Os dados são de um estudo referente ao ano de 2020 e foram informados por 102 países. Então, a grande parte dos países do mundo informaram. Na ocasião, os 102 países informaram
um número de 232.676 homicídios. Professor, onde isso? No mundo. E o mundo infere-se, em especial, aos 102 países que enviaram seus boletins, os seus relatórios à UNODC. Ah, então tá bom, professor. Isso aí é importante por quê? Porque se nós não tivermos a informação, nós não conseguimos desenvolver a estrutura. Então, homicídio acontece no mundo todo e no Brasil acontece ainda mais. Ah, professor, aí você está sendo muito negativo. Você acha que o Brasil mata muita gente? É, claro que vai matar. E mata. Ah, como assim, professor? Nós temos muitas preocupações para se analisar. E aí, o relatório da UNODC, que trouxe ali os 232.672 homicídios no mundo, revela que 47.722 destes homicídios foram no Brasil, né? Sério, professor? Sério. Então, deixe-me ressaltar alguns números para vocês, para a gente ter base de repertório, tá? Eu vou colocar aqui a questão que nós chamamos de violência extrema, tá? Professor, como assim? A violência extrema, segundo o Data UNODC. Essa é a minha fonte. E aí, o Data UNODC revelou para a gente o seguinte, tá? Olhando para o Brasil em perspectiva, nós temos dois dados. O primeiro é o de que 2,7% da população mundial encontra-se no país. Eita, professor, interessante. 2,7% da população mundial? Sim. E aí, o segundo dado é o de que 20,4% dos homicídios mundiais ocorreram no país. Dados disponibilizados em 2022 sobre o ano de 2020. Lembrando que em 2020 nós já tivemos a incidência da pandemia. Professor, então quer dizer que o Brasil tem vitimado 1/5 de toda a violência extrema mundial? Sim, segundo o Data UNODC, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Dados em cima dos 102 países que enviaram os seus relatórios para a ONU, certo? Ah, interessante, professor. E eu posso utilizar isso como base de fundamentação? Claro. A Data UNODC revela que o Brasil é o 8º país mais violento do mundo. Você está brincando, professor? Não. Ah, mas tudo bem, faz parte do processo. E como eu posso utilizar isso sistematicamente na minha produção?
de forma bem organizada. Olhando para mim, meu aluno, você vai colocar assim, ó. Se fosse um parágrafo 2, um tópico 1. Mormente, ao averiguar a expansão da violência extrema em escala global, o relatório da ONU, o DAC-UNODC, comparou dados de 102 países, incluindo o Brasil, no ano de 2020. Ponto. Dentro dessa premissa comparatória, o Brasil tem mais de 20% dos homicídios mundiais ocorrendo no país. Ponto. Isso revela que a violência extrema é uma constante, uma vez que o país possui apenas 2,7% da população mundial. Ponto final. Caramba, professor, a gente pode construir um parágrafo dentro dessa premissa? Pode. Um parágrafo dentro dessa premissa é um parágrafo muito técnico. Muito técnico. O avaliador, quando pega isso, ele vibra muito, porque ele percebe o seu domínio técnico e estrutural. Ah, professor, ok. Ainda sobre os casos de homicídios no Brasil, existe um perfil social para a gente traçar? Existe. Então, deixe-me ressaltar aqui, tá? Olha só, novamente eu vou destacar para você a questão do homicídio no Brasil, os homicídios no Brasil, que representam, tá? 20,4% do total do planeta. Nossa, professor, o Brasil é um pouco violento, né? É um pouco violento. E aí, olha a segurança entrando para um viés social. Qual é o perfil das vítimas? Entender o perfil das vítimas é muito importante, porque torna-se núcleo de fundamentação. E aí, os indivíduos que estão sendo vítimas de homicídio no Brasil, segundo o relatório do DAC-UNODC da ONU, tem 3 características. A primeira característica, a grande maioria são de pessoas negras. A segunda característica são de jovens. E aí eu vou ressaltar, jovens entre 12 e 29 anos. Terceira característica, predominantemente pertencente ao sexo masculino. Professor, mas eu quero ver dados. Então vamos lá. Pessoas negras são vitimadas por homicídio num percentual de 77,9%. Então, olha o detalhe. O montante é de 20,4% do homicídio global. E no Brasil, 77,9% destes homicídios são cometidos contra a população negra. Segundo dado, jovens entre 12 e 29 anos são acometidos por homicídios em 50% dos casos. Eita, professor, então os jovens estão sendo mortos? Sim. Aqui nós temos um estudo realizado pelo Atlas da Violência que nós chamamos de Juventude Perdida. O jovem no Brasil, infelizmente, ele está sendo vítima de muita violência, tá? E aí o homicídio é uma delas.
e uma das mais impactantes. E o terceiro, 91,3% são do sexo masculino. Este aqui é um perfil que nós chamamos de perfil social. Por que que é um perfil social? Eu traço qual é o perfil étnico, eu traço qual é a idade, eu traço qual é o gênero. Professor, eu posso fundamentar um texto meu só com estes dados? Claro que sim. Veio lá uma questão sobre a violência contra a população negra no Brasil. Aí você pode colocar a seguinte construção. Um parágrafo 4, vai? Um parágrafo que caminha para o fechamento do nosso texto no padrão CESP. Você coloca assim: destarte. Ao avaliar os dados supracitados, torna-se perceptível que a população negra no Brasil tem maiores chances de serem vítimas de homicídio. Ponto. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, 77,9% das vítimas de homicídios no Brasil são negras, o que coloca esta grande parcela populacional em condição de vulnerabilidade. Ponto. Por fim, faz-se necessário destacar que o percentual entre negros e brancos é muito menor do que o percentual de homicídios que são acometidos contra as pessoas negras. Ponto final. Caramba, professor, ainda fizemos uma alusão de que a proporcionalidade do homicídio de brancos e negros é muito diferente da proporcionalidade étnica da população? Sim, porque o pessoal vai dizer assim: ah, os negros são vítimas de homicídio porque são a grande maioria. Não são a grande maioria, são a minoria mínima. Ah, mas é mais de 50%. Tá, é mais de 50%, mas não é 60%. E aí, mais de 77% são vitimados. Entendam isso. Há este processo de estruturação, tá? Há este processo de estruturação e nós temos que ter este discernimento. Se não tiver discernimento, as coisas não fluem. Tranquilo? Sem novidade isso? Meu aluno, o que nós vamos destacar agora para você? Um dado que é positivo, é positivo. Então, nem tudo no Brasil está tão ruim, tão ruim. Eu quero destacar a seguinte premissa, uma redução nas mortes violentas intencionais no nosso país. Então, deixe-me apresentar a você alguns dados. Como eu já coloquei várias vezes mortes violentas intencionais, eu vou colocar só para você a redução das MVIs, que você já sabe que são mortes violentas intencionais. Professor, qual é o percentual de redução? 6,5%. Então, ó, setinha abaixo. O Brasil vem apresentando um cenário de queda das mortes violentas intencionais, das MVIs. Pô, professor, isso é muito bom, isso é muito bom. As mortes violentas intencionais, hoje no Brasil, têm o seguinte número. Nós temos uma taxa de 22,3 mortes por 100 mil habitantes. Ah, então, professor, a taxa, essa que é a chamada média nacional, encontra-se em tendência de baixa, tá? Eu vou ressaltar, isso aqui tem uma representatividade muito importante. Qual, professor?
a chamada tendência de baixa. Só que eu quero fazer um apontamento. Qual? Olha isso. As mortes violentas intencionais no Brasil, nós tivemos a seguinte perspectiva, tá? Olhando para o ano de 2021, houveram 47.503 vítimas. Para você ter a ideia comparativa, tá? Este percentual remete a 20%, né? 20,4% dos homicídios no mundo. Como a gente viu no slide e na estrutura anterior. Ok, professor, e estas mortes violentas intencionais, que somam mais de 47 mil vítimas em 2021 no Brasil, elas foram cometidas com o uso de qual tipo de arma? Só para que você entenda. 76% com armas de fogo. Eita, professor, sério? Sério. E aí eu quero que você olhe para mim. A grande maioria dos homicídios brasileiros são acometidos com o uso de armas de fogo. O nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em uma de suas partes, tem um slogan que diz assim: armados e sem controle. Como assim, professor? Olha só, deixe-me ressaltar, tá? Deixe-me ressaltar. Guarda esse dado. 76% das mortes violentas intencionais no nosso país foi com o uso de armas de fogo. E aí, o que eu quero ressaltar são dados do anuário, tá? Do anuário. Eu vou colocar novamente para você. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022. O anuário destaca que no Brasil há 4,4 milhões de armas em estoques particulares. E aí, dentro do anuário, ele faz uma observação, tá? Dizendo que o Brasil encontra-se armados e sem controle. Isso não é campanha contra a arma no Brasil, tá? Não é uma campanha do professor, não. Isso aqui é um trecho do anuário, tá? E o anuário ele é elaborado por quem? Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por que que há esta menção de armados e sem controle? Só para que você entenda, tá? O anuário revelou em 2022 que a cada 3 armas registradas, uma está irregular. É um número bem alarmante. Por quê? Se a cada 3 armas registradas, uma está irregular, nós podemos dizer que 1/3 das armas registradas está irregular. E aí parece besteira, mas olha 1/3. 1/3 na premissa de
mais de 4 milhões de armas, dá aí um número bem elevado de pessoas que possuem armas e elas estão irregulares. E aí a grande pergunta é: estas armas encontram-se nas mãos da pessoa que as tirou? Esta arma está circulando no Brasil? Ela foi roubada? Ela sumiu? Qual é o cenário? E aí, o que nós podemos construir sistematicamente? Lembra? Deixe-me colocar aqui. 76% das mortes violentas intencionais em nosso país é com o uso de armas de fogo. Professor, como que a gente pode construir um bom parágrafo pegando estes 76% com esta ideia de que 1/3 das armas em estoque particular encontra-se irregular? A gente pode construir assim, ó, de forma bem estrutural, um parágrafo 3, vai, um tópico 2. E aí nós vamos colocar assim, ó. Em segunda análise, ao averiguar os dados referentes às mortes violentas intencionais, MVI, no Brasil, nota-se que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, 76% destas mortes foram cometidas com o uso de armas de fogo. Ponto. Assim, faz-se necessário apontar que o anuário revelou que 1/3 das armas em estoques particulares no Brasil encontram-se irregulares. Ponto. Dentro dessa premissa, pode-se comparar o número de MVIs no país com a falta de controle das armas em estoques particulares, uma vez que não se sabe a situação e onde se encontra tais armamentos. Fator este que corrobora para o aumento das mortes em nosso país. Ponto final. Inegavelmente, se nós temos um país que tem mais de 4,4 milhões de armas em estoques particulares, dentre elas, uma em cada 3 está irregular, o que assegura que estas armas estão com quem as tirou? Então, há muitos problemas a se pensar. Ah, professor, mas não há nada a se afirmar. Não podemos afirmar nada, mas muitos problemas existem. Ah, ok. E aí, deixe-me ressaltar um ponto que é de suma importância. Qual ponto, professor? Qual ponto? A expansão das facções criminosas no Brasil. Então, deixe-me ressaltar um elemento aqui bem interessante. Qual elemento, professor? Quando a gente destaca o cenário de violência extrema no Brasil, eu preciso apontar o seguinte fator. A violência extrema no Brasil, ela é oriunda do quê, meu aluno? Preste muita atenção. Da expansão do crime organizado. E aí eu quero ressaltar para você a expansão do quê? Das chamadas facções criminosas. E professor, por que que esta expansão das facções criminosas aumentam o crime no Brasil? Aliás, o crime não, esta violência extrema. Porque nós temos um perfil de vítima.
E qual é o perfil de vítima que está sendo atingida diretamente na violência extrema? São pessoas negras, jovens e do sexo masculino. Este perfil de pessoas jovens, negras e do sexo masculino, infelizmente, relatam um fator. Qual fator? É na juventude, é nas periferias, aonde se tem mais negros, que nós temos o processo do quê? De entrada ao universo criminoso. E aí, inegavelmente, este perfil social que eu ressalto aqui, de pessoas negras, jovens e do sexo masculino, é o perfil que as facções vêm convencendo, vem atraindo para o universo criminoso. E aí eu posso citar um PCC, um Comando Vermelho, uma Família do Norte, Guardiões do Estado, facções que vêm buscando atuação em cenário nacional e também internacional. Estas facções irão corroborar sistematicamente para o quê? Para o aumento gradativo da violência estrutural em nosso país. Então, não tem como nós coibirmos a violência extrema, se não houver um combate às facções criminosas. Então, o segredo, a chave está aí. O Brasil precisa começar a lograr mais êxito sobre as facções, ainda que nos últimos anos o Brasil tem logrado muito êxito, mas ainda é pequeno. Eu preciso desarticular as facções criminosas para que esta população jovem, negra e do sexo masculino não sejam vítimas da violência extrema. E o Brasil deixe de ser o país que tem mais de 20% de todos os homicídios do planeta. É algo muito elevado, é algo assustador. E isso é um fator de grande problemática, tá? Professor, tá bom. Por que que nós destacamos essa premissa da violência extrema no país e essa ideia de juventude? Eu quero apresentar a você um dado do anuário referente às mortes violentas intencionais por regiões, para a gente entender um fator. Qual fator? Vem aqui. Quais regiões nós temos no Brasil? Nós temos 5 regiões. Então, setinha arriba, 5 regiões. Eu tenho a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Professor, o que nós temos que avaliar? As mortes violentas intencionais. Então, violência extrema dialoga com as nossas MVIs, ok? Olha os dados. Setinha acima quando aumenta, setinha abaixo quando diminui. A região norte do país, norte, um aumento de 7,9%. O estado de Rondônia fica na região norte, então atenção para isso. As mortes violentas intencionais cresceram no norte do país em comparação pelo anuário entre 2020/21. Nordeste brasileiro, nós tivemos uma redução. Então tá aqui menos 7,9%.
Não vou nem colocar setinha abaixo, já está negativo. A região centro-oeste, uma redução de menos 13,5%. Na região sudeste, uma redução de menos 7,9%. E na região sul, uma redução de menos 7,4%. Professor, o que é que você quer ressaltar para a gente? O norte está com as mortes violentas intencionais em uma espiral de crescimento, certo? Certo. Como isso se justifica? Hoje, a expansão do crime organizado. Nós já vimos isso na região Nordeste há 5 anos. Então, o norte está com este número por conta da chamada expansão do crime. Esta expansão no norte se dá pelo enfrentamento de 3 grupos criminosos: o PCC, o Comando Vermelho e o FDN, a Família do Norte. Eu tenho 3 facções criminosas atuantes na região norte do país de forma sistêmica. Além das facções, eu tenho crime internacional fronteiriço por conta da região da floresta amazônica. A morte do Bruno Pereira e do Dom Felipe, agora no meio de 2022, remete exatamente isso. Eu tenho o tráfico internacional nesta região, e é um problema sério, mas eu tenho também a expansão e a busca por território do PCC, do CV e do FDN, que acaba gerando o quê? Muitas mortes. Em quais grupos? De pessoas negras, jovens e do sexo masculino. Então, há este elemento sistemático. Leve isso para a sua prova. Tranquilo, meu aluno? Agora, para a gente fechar esse sabadão, bate aquele print aí. Printou? Marca lá o arroba, pergunta pro Heitor, o arroba Alfa Concursos e posta aí nas suas redes sociais. Espero ter lhe ajudado um pouquinho, criando um arcabouço de ideias bem legal para o tema de segurança pública. E eu aguardo você em um próximo encontro, beleza? Valeu, guerreiro! Até a próxima!